Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui hoje com 3 mouses, vai ser um review triplo aqui do Pulsar X2H, Pulsar X-Lite V3 e Pulsar X2H. São mouses que eu tô aqui com bastante tempo, faz bastante tempo que eu tô devendo esse review para vocês, mas finalmente aqui vou falar sobre eles num review assim mais simples, mais direto e reto, sem muita edição, sem muita firula, beleza? Então é o seguinte, vou fazer um unboxing aqui e todos eles têm o mesmo unboxing, então eu vou pegar um cara, vou pegar esse X-Lite aqui e vou abrir ele para vocês verem, ó. Então temos aquela caixinha estilo estojo, uma caixinha bem bacana, a gente já encontra o mouse aqui em cima. E esse aqui é o X-Lite, né, bem grandão, é o modelo Size 3, né, que é o maior de todos. E aí vai ter esse plastiquinho aqui. E aí temos aqui dentro, ó, essa caixinha. O cabo USB para USB-C, que é um cabo com uma boa flexibilidade. Não sei se esse cabo mudou nas novas versões. Aí tem aqui esse envelopinho que vai ter tipo uma cartinha aqui com as specs do mouse e um escrito Pulsar aqui. Geralmente vem um adesivo, acho que continua vindo. E depois temos o manual de instruções, né? Aquele manual que a gente praticamente nem lê. E só no caso do X2H que ele vai ter mais coisa, porque ele é um mouse ambidestro. Eu vou tirar ele aqui da caixa para vocês verem que ele vai ter botão direito, botão lateral aqui na esquerda e vai ter a opção de colocar o botão direito, o botão lateral aqui no lado direito também. Ele tem aquelas plaquinhas, igual o Logitech G Pro Superlight de primeira geração. Na verdade nem era o Superlight ainda, né? O Logitech G Pro que tinha essa opção aqui de trocar os botões. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Então é bacana, é um mouse bacana, né, para quem for canhoto, né, se você quiser usar o botão aqui no lado direito, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E depois temos aqui o X2H, que é o mouse Size 1, né, que é o menorzinho. E todos eles vêm com receptor 1K. No caso, eu tenho aqui um receptor 4K. Ele é meio transparente, não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas tem aqui 4K, conexão USB, na parte de baixo é meio emborrachado. E não tem nada demais não, tá? Mas esses mouses V2 aqui são compatíveis com esse receptor. Se você pode ter todos eles e parear com esse receptor aqui. Então vamos falar do mouse, que é o ponto mais importante. Depois eu falo um pouquinho sobre a performance desses mouses aqui, que diga-se de passagem, é muito boa também. Aí, claro, né, ele vem com o extensor e com o receptor. Esqueci de mostrar para vocês aqui. Ele vem dentro dessa escotilhazinha que tem aqui na caixa, esse papelzinho aqui. Ele vem encaixado e todos os mouses vêm com esse receptor e esse extensor USB, que também é emborrachado aqui na parte de baixo, e para quem quiser pode comprar separada aquele 4K que eu mostrei. Pois bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a estrutura, tá? Todos eles seguem a mesma linha, são mouses com fundo vazado aqui para dar uma reduzida no peso, o X2H aqui, o X2A, né, que eu tô falando X2H desde o começo do vídeo, mas é X2A, e o X-Lite seguem o mesmo padrão aqui. Em questões de estrutura também, ó, os 3 mouses são muito bem feitos, posso apertar, posso balançar, nenhum deles faz barulho, rangido ou qualquer coisa do tipo, são mouses bem sólidos. O modelo preto, se vocês repararem, ele tá com umas marcas de gordura, então é o coat assim um pouquinho diferente, eu senti que a textura dele é um pouquinho diferente, eu acho que são muito próximos, mas eu senti a textura um pouquinho assim, um pouquinho mesmo diferente, eu achei que tá um pouco mais grudenta assim, eu acho que gruda um pouquinho mais na mão, só que ela acaba ficando umas marcas de dedo aqui, como vocês estão vendo. O modelo branco não tive problema de ficar marca de dedo, e ele tem um coat assim um pouquinho mais liso, mas ainda assim é um coat muito bom, tá? Não fica escorregando da minha mão, mesmo para um mouse assim que tem um lado bem flat, ele dá um grip legal aqui, então assim, questões de coat, né, ele tem um coat bem bacana. Então, construções de coach tá bem feito. Aí temos os fits, tá? Aqui todos eles seguem a mesma linha também. O formato, logicamente, aqui do X-Lite vai ser um pouco diferente, mas em questões de glide, velocidade, todos eles são iguais. Que, diga-se de passagem, são fits bons, tá? Não são fits ruins, não. São fits até que rápidos, mas, logicamente, não tem o mesmo nível, a mesma pegada de um aftermarket, como, por exemplo, um Tiger Ice ou alguns outros mouses que já vêm com fits, assim, que vão proporcionar um glide um pouquinho mais agradável, né? Sei que isso é subjetivo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas esse tipo de fit aqui acaba agradando. Só se você for muito acostumado mesmo com algum fit, como por exemplo o Tiger Ice, como eu citei, e aí talvez você possa não gostar tanto, mas aquilo que eu falo, né? Nada impede da gente trocar e comprar um Tiger Ice, por exemplo, no AliExpress deve ter facinho ali na faixa de 40, 50 reais, ou até mesmo colocar alguns dots aqui, mas para a grande maioria eu acho que esses fits aqui vão acabar agradando. E o que acaba mudando entre esses mouses aqui mesmo acaba sendo o formato deles, né? Cada tipo de formato, para cada tipo de pegada, para mão pequena ou para mão grande. Por exemplo, o X-Lite V3 aqui,
esse aqui é o size 3, né, que é o modelo maior que tem. A gente vai ter o size 2, que é o modelo mediano, e vai ter o size 1, que seria o modelo mini, tá? Para vocês terem uma ideia, a minha mão aqui tem 17,5 cm e basicamente é um mouse que para mim fica uma pegada totalmente palme, ó. Sobra mouse aqui para minha mão, fica bem palme mesmo. Até consigo fazer um pouquinho de claw nele, tá? Mas fica melhor para pegada palme mesmo. Embora ele passe assim uma sensação de estar super confortável na minha mão, é um mouse que eu sinto que fica grande, tá? Apesar de estar confortável, assim, aparentar estar confortável, para jogar eu acho que fica meio ruim para mirar, eu acho que eu acabo perdendo uma certa precisão, fica difícil fazer microajuste, eu acabo perdendo um pouquinho de agilidade na mira, então eu acabo indicando ele para quem tem mão maior, tipo 19, 20, 21 centímetros, 22 centímetros, eu acho que fica legal. Para quem tem mão mediana, 18, 18,5, até próximo à minha mão, eu acho que fica melhor o size 2, né, que seria o modelo mediano. Agora, se você tiver a mão pequena, aí vai ficar melhor o size 1. Eu mesmo acabo preferindo o modelo mini. Só para vocês terem uma noção aí de um mouse referência ergonômico grande assim, esse seria o equivalente ao EC1 da Zowie. Aí o size 2 vai ser equivalente ao EC2 e o size 3, né, que é o menor, vai ser equivalente ao EC3, por exemplo. Então vai ter mouse aí para praticamente todo o tamanho de mão. E aí a gente tem os modelos que são um pouquinho mais de boa em questões de shape, né? Esse modelo aqui é o modelo size 2, que seria o maior modelo dessa linha aqui, e depois vai ter o size 1, que eu já fiz review aqui no canal, que vai ser um pouquinho menor, tá? Esse mouse aqui, para quem tem mão mediana e grande, vai ficar muito bom para pegar da claw. É basicamente aquele mouse inspirado no XM1 da Indie Game, só que não é tão grande quanto o XM1, né? Ou o XM2 hoje em dia. Ele vai ter a corcunda mais aqui na parte de trás e os lados dele sim são mais flats, tá? Ele não é um mouse assim que tem curvaturas muito agressivas aqui do lado. É uma lateral assim como vocês podem ver, ó, com a curvatura bem sutil. Agora o X2H ele segue um pouquinho a linha, só que ele acaba tendo a corcunda mais para trás ainda, ó, ele mais levantado aqui na parte de trás, então para quem curte apoiar, por exemplo, a palma da mão com a pegada claw, é o que vai ficar mais confortável. E ele tem as curvaturas nas laterais um pouco mais agressivas, um pouco mais curvado, o que é um pouco mais do meu agrado, tá? Isso vai de gosto e preferência de cada um, mas essa caidinha aqui, essa curvatura, eu acho que dá um grip legal aqui para os dedos, ó, então para fazer aquela pinça para jogar, seja no fingertip ou seja na pegada claw, fica bem bacana, tá? Eu particularmente curto um pouco mais essa pegada aqui, e ele vai ter o size 2 também, tá? Que vai ser mais próximo em medidas desse X2H aqui, X2A, enquanto o X2H size 1 é mais perto do X2A mini também. Então é basicamente isso, é como se a gente tivesse aqui duas medidas para os modelos simétricos e 3 medidas aqui para o modelo assimétrico, tá? Esses dois aqui são basicamente assim o shape que se assemelham, né? Mudando aqui um pouco uma curvatura mais agressiva, como eu falei para vocês, e uma parte mais alta aqui na parte de trás, tá? Eu, particularmente, como eu falei para vocês, curto mais esse. Se você curte o mouse assim um pouquinho mais safe, um pouquinho mais flat, né? Sem curvas muito agressivas, eu acho que o X2 vai agradar mais, né? Você pode optar pelo X2A, né? Que ele vai ser ambidestro, se você for canhoto, por exemplo. Mas aqui não tem melhor ou pior não, tá? Vai questão de gosto e preferência mesmo. Como eu falei para vocês, eu prefiro um pouco mais o shape aqui do X2H. Pois bem, vamos falar aqui agora sobre a tatilidade dos botões, tá? Eu vou falar sobre os botões em si, depois eu falo um pouquinho sobre o switch, porque a tatilidade do switch vai ser igual para todos os modelos, tá? Eu vou começar com o X-Lite V3 e vou começar pelo scroll. O scroll dele tem marcações, assim, até que bem definidas, não é extremamente bem definida, mas é uma boa definição, scroll silencioso, e o clique dele não é muito pesado, também não é muito leve, eu acho que tá mais para leve do que pesado, tem uma ótima tatilidade, é um scrollzinho assim que eu particularmente acho bem bacana. Os principais são até que bem consistentes, desde aqui de cima até mais ou menos aqui na ponta. Chegou mais na ponta, ele começa a apresentar um pouquinho mais de pre e post trevo, mas nada muito absurdo. Tem um pouquinho de folga lateral, mas nada demais também. E os botões laterais eu acho que poderiam ser um pouquinho melhores, tá? São cliques assim com uma tatilidade boa, são cliques até que leves, são até que bem spamáveis, mas eles são um pouquinho mais molenguinhas, sabe? Tipo, não chega a ser ruim, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais consistente assim. Eu sinto que ele tá balançando um pouquinho quando aperta, mas não chega a ser ruim. Pro meu uso, atendeu perfeitamente, tá? Não tenho o que reclamar pro meu uso em si, mas poderia ser sim um pouquinho mais firme. Partindo aqui pro X2A. O X2A, ele vai ter os botões laterais consistentes dos dois lados, tá? É praticamente a mesma implementação, pelo menos na minha unidade aqui.
São cliques assim que estão um pouquinho mais táteis, um pouquinho mais pesados que o X-Lite, eu acho que estão mais consistentes, estão bem agradáveis ao meu ver. O scroll tem marcações um pouquinho mais bem definidas, pode ser alguma coisa de implementação do meu X-Lite que não estava tão boa, porque se eu não me engano eles usam o mesmo scroll, mas esse X2A aqui está com uma implementação assim um pouquinho melhor, continua silencioso e o clique está um pouquinho mais pesado, tá? Não muito mais pesado, mas está mais para pesado do que para leve. E os principais também, ó, são bem consistentes do começo ao fim, chegou muito aqui na ponta, logicamente ele vai dar um pouquinho mais de pre e post travel, nada demais, poucas pessoas vão acabar clicando muito aqui na pontinha. Na altura do scroll aqui para trás, bem tranquilo, uma ótima sensação tátil. De folga lateral bem pouquinho, nada que vai incomodar. E partindo aqui para o X2H, temos aqui a implementação de botão lateral, acho que está melhor do que o outro, melhor do que o X2A, está mais firme. Os botões laterais são muitíssimo parecidos aqui com o X2A. O scroll, marcações bem definidas, está mais próximo aqui do X2A do que do X-Lite, marcação mais bem definida. Silencioso, clique não muito pesado, não muito leve, está bem na medida esse, tá? E os principais seguem a mesma linha ali do X2A. Consistente aqui na boa parte dele, chegou aqui na ponta, vai apresentar um pouquinho mais de pre-travel, post-travel, e folga lateral nele é praticamente inexistente. Eu acho que ele está mais firme do que os outros dois. Agora, sobre a tatilidade do switch em si, ele está usando um switch ótico mecânico, tá? Então esse tipo de switch aqui, ele acaba tendo uma tatilidade um pouquinho mais elástica, tá? Ele não é tão crisp, não tem aquele clique assim tão presente, aquela tatilidade firme. Ele acaba sendo um pouquinho mais elástico, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um ZAWIO 2, que nem tem, assim, das melhores tatilidades de switch, não é tão presente assim, acho que vocês vão conseguir ouvir aí que ele tem uma tatilidade, assim, até bem crisp, né? Quando a gente parte pro X-Lite, a gente sente, ó, que o clique, ele fica com até um barulhinho diferente. E não só o barulho, tá? A sensação tátil dele também acaba sendo diferente. E isso não necessariamente quer dizer que é ruim, é uma característica de um switch ótico mecânico, que é um pouco diferente de um switch mecânico convencional. Eu vou explicar o motivo um pouquinho mais pra frente. E para concluir aqui o review, é o seguinte, tá? Os mouses da Pulsar são muito bons, tem uma qualidade muito legal, tem uma diversidade, como eu falei para vocês. Tem aqui o modelo X-Lite com 3 tamanhos, né? Para ter todo tipo de pegada e tamanho de mão. Temos 2 outros modelos, na verdade 3, né? Esse aqui é um ambidestro, mas tem um modelo não ambidestro. Tem esse daqui que tem aquela curvatura um pouco mais alta na parte de trás. Então a Pulsar, ela atende uma gama maior aí de tipos de formato de mouse, né? São raras exceções aí de empresas que fazem isso. Além do que, ela é mais antenada com o seu padrão de qualidade também, procurando sempre estar aprimorando aquilo que ela está fazendo, né? Se ela vê que um lote veio com problema, ela procura aprimorar isso nos futuros lotes. Ela não fica fabricando mouse aí que está com algum tipo de problema. Não que, tipo, possa não ter problema, pode sim passar uma unidade com problema, mas pelo menos ela é um pouco mais antenada com isso. Além disso, são mouses com uma performance muito boa, ele está ali entre os melhores mouses com as melhores performances para se jogar competitivamente. Eles usam um switch ótico mecânico, como eu falei para vocês, que tem uma latência de acionamento bem baixa, tá? Só que entra naquele detalhe que eu falei para vocês, né? Eles acabam sendo mais mush, né? Aquela sensação mais elástica, perdendo aquela sensação tátil, mas aquilo que eu falei, isso não é exatamente um problema, pode ser um problema para as pessoas que não curtam muito essa sensação tátil mais elástica que eu falei para vocês, mas é uma característica de um switch ótico mecânico. Então, quando a gente tem um switch ótico mecânico, ele vai ter mais performance, vai ter um acionamento mais instantâneo e vai ter mais durabilidade também, tá? Porém, o contra dele vai ser esse, vai perder a tatilidade. Enquanto um switch mecânico convencional tem uma tatilidade melhor, ele vai ter uma latência um pouco mais alta
também. Outro ponto negativo é que o modelo preto acaba ficando bem engordurado. Eu não sei quantas edições especiais ou as edições com cores, por exemplo, o vermelho, como é que tá esse detalhe e se também foi resolvido nos modelos pretos de lotes mais novos, né? Então, pelo menos esse de primeiro lote aqui tem esse problema e acaba sendo um pouquinho de incômodo para algumas pessoas. Eu, sinceramente, não ligo tanto, mas acaba sendo um pouquinho feio. Não tem como negar que o mouse engordurado acaba ficando um pouquinho feio. E sem sombra de dúvidas, são mouses sim que eu recomendo, tá? Eles não são absurdamente caros aqui no Brasil, vou deixar o link aí na descrição juntamente com o meu cupom de desconto, mas se tratando de produto high-end, acaba sendo mais caro sim que produtos da China, como eu costumo trazer aqui no canal. Mas são sim produtos muito bons e que valem a pena comprar aí, e o que mais me agrada, sem sombra de dúvidas, é a diversidade de shape e tamanhos que ele tem. Inclusive, eu devo vender esses aqui no meu bazar, e eu devo pegar um X-Lite Mini, né, que é o shape assim que eu mais gosto desses modelos aqui. E quando ele chegar aqui pra mim, faço um unboxing dele também, beleza? Do mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, se possível, né? Deixa aquele like pra dar aquela força, se inscreva no canal e também compartilhar sua opinião sobre esses mouse aqui, se você tiver eles. Ou deixar seu comentário de apoio aí, porque comentário tá dando um bom engajamento nos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.